Lugares inusitados, perigosos ou até mesmo paradisíacos, porém fora do eixo tradicional do turismo. Destinos que não seriam sua primeira opção de viagem, é para onde nós vamos, explorando suas histórias, curiosidades e encarando desafios a cada instante. Esse é o nosso objetivo. Eu sou Ricardo Maluf. Eu sou o Henrique Mendel e este é o Destino em Comum. Nesta primeira temporada, nosso destino em comum escolhido foi Chernobyl. Também exploraremos algumas características do leste europeu, em especial conflitos do passado e do presente. Começamos nossa jornada por Moscou e logo iremos para a Ucrânia, para entender um pouco mais da delicada situação que separa estes países. Em seguida, viajaremos até a Polônia, para sentir a atmosfera pesada e impactante dos campos de concentração de Auschwitz. E, apenas alguns quilômetros dali, exploraremos a incrível mina de sal de Wieliczka, uma das maiores e mais importantes minas da Europa. A temporada se encerra em Berlim, onde além de uma aula de história, tivemos um encontro surpreendente. Moscou é a maior cidade ao norte do planeta, com mais de 15 milhões de habitantes e um dos sistemas de metrô mais antigos e bonitos do mundo. Escolhemos essa cidade como o primeiro destino da nossa temporada pela sua relação patriarcal com a Ucrânia, além de ter sido palco de inúmeros eventos históricos, políticos e econômicos. Foi daqui que Gorbachev liderou as equipes de resgate durante a crise nuclear em Chernobyl. É um desafio enorme conhecer uma cidade em que poucos falam inglês e que possui um alfabeto tão diferente do nosso. Mas como que nos move o desafio, lá vamos nós. Depois de 26 horas de viagem com 3 escalas e um frio de dar inveja em qualquer gaúcho, raciocinar o checklist da chegada não foi fácil. Chegamos cedo em Moscou, aproximadamente 2 horas da tarde. O trecho do aeroporto até a estação central de Moscou também não levou muito tempo. 45 minutos estávamos lá. Amigos, o desafio começava aqui. Quando estamos falando de Rússia, nada é simples. Na teoria, era simplesmente pegar a linha verde para o norte, descer 4 estações depois, embarcar no circular sentido horário por mais 2 estações. Chegando à superfície, mais 3 quadras caminhando. Não mais do que 30 ou 40 minutinhos. Simples realmente, se não houvessem 8 entradas e saídas em cada estação, com 2 e às vezes 3 níveis de interseção entre as linhas. Resumindo, levamos 2 horas. Imaginem um formigueiro. A essas alturas o relógio já marcava 5 horas da tarde. Placas em alfabeto cirílico, onde nem as letras nem a fonética combinam. Não há padrão de cor, nem setas. Impossível distinguir a entrada da saída ou do banheiro. O negócio foi tentar outra estratégia, o nosso bom e velho feeling de mochileiro. Depois de mais de 3 horas entre a compra do ticket no aeroporto e a saída do metrô na praça próxima ao hostel, as avenidas estavam fechadas por milhares de policiais, pois estávamos literalmente no meio do desfile de 7 de novembro, referente à Revolução Vermelha, o que nos fez caminhar por mais algumas quadras para driblar o desfile. Fomos salvos por um café, 3 quadras dali, onde pudemos, da calçada, abrir o Google Maps no celular e então ter a melhor notícia do dia. Estávamos a apenas 200 metros do nosso destino final. Ufa, chegamos em Moscou. Yeah. Just some music here for you. I don't know this language, if you can translate. Ok. Que de abelha. Good. Durante aproximadamente 2 horas, percorremos as largas avenidas de Moscou, a bordo do carro de um amigo muito especial. Helios, um russo de coração, mas nascido na Argélia, apaixonado por futebol e pelo Brasil. Fomos apresentados virtualmente por uma amiga em comum que hoje mora em Porto Alegre. O plano não era exatamente este. Quando conversamos, ainda no Brasil, nossa combinação era passar o dia inteiro visitando os principais pontos altos da capital russa, com um pouco de aula de história e com a ótica de um morador local. Mas,
Como nem tudo sai como a gente planeja, nos adaptamos ao problema. Não pude deixar de perguntar sobre o evento que estava acontecendo na cidade no dia anterior, quando chegamos a Moscou. Hélios me explicou que era a comemoração da Revolução Vermelha. It was the first year because before this The holiday, first year, the commemoration. Yes, because before it was like forbidden, how to say, forbidden holiday. Because Politicals. yes, No dia 7 de novembro, na Praça Vermelha, é reconstituída a Parada Militar de 1941. Em outubro daquele ano, as tropas alemãs chegaram a menos de 30 quilômetros de Moscou e o governo decidiu então evacuar a cidade, principalmente a alta cúpula, Estado-Maior, academias militares, ministérios e embaixadas. A cidade estava em pânico e a população começou a abandonar a capital. Nos caminhos que levavam para o leste e sul, a multidão tentava fugir, de carro ou a pé, sem nem saber para onde ir. Apartamentos, lojas e armazéns foram saqueados ao longo do caminho. O Exército Vermelho perdeu muito na Bielorrússia e Ucrânia. De um lado, as armadas blindadas fascistas ocupavam a região de Donbas e de outro, em torno de Leningrado, foi formado um anel de bloqueio. E no centro do país, tropas alemãs estavam direcionadas para Moscou. Tudo estava indo de mal a pior para os russos. Stalin então decidiu ignorar a decisão de evacuação e ordenou a realização de um desfile militar em Moscou no dia 7 de novembro. Foi uma decisão acertada, pois a alegria foi contagiante, com farta distribuição de vodka e comida. Após o desfile, houve uma mudança de atitude e nos dias seguintes, a moral dos moscovitas estava mais elevada do que nunca. Foi o necessário para que a resistência prevalecesse. What is that? this is one of the Stalin's buildings. I don't know. It's there's 7 of them in Moscow. They are very big actually, and some of them are like Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Agriculture, and some of them are like hotel or just living houses for people. Conhecidos como Sete Irmãs, os maiores edifícios da cidade tiveram suas construções iniciadas em 1947, por ordem de Stalin, com o objetivo de servir ao regime e ao povo. Atualmente foram transformadas em universidades, edifícios de apartamento, edifícios administrativos, hotéis e ministérios. O maior e mais imponente de todos é a universidade, e atualmente há somente 2 construções que são propriedade privada, que são os hotéis pertencentes à rede Hilton e Radisson. Inaugurado na era Stalin em 1935, ficando conhecido como Palácio Subterrâneo, atualmente o metrô de Moscou conta com 194 estações, distribuídas por 12 linhas em mais de 320 km de extensão total. Transporta cerca de 9 milhões de pessoas por dia. É comum passar mais tempo nas escadas rolantes do que esperando na plataforma. Na estação mais profunda, são necessários 2 minutos e 15 segundos para vencer a enorme e íngreme escada rolante. Em quase todas as estações, a ideologia da Revolução Comunista está presente, seja na quase onipresente figura de seu ditador, seja nos afrescos e estátuas que remetem ao trabalhador. É o luxo para todos, a maneira do realismo soviético. Algumas estações construídas durante a Segunda Guerra Mundial, ou que passam sobre o rio Moscovo, são muito profundas e foram planejadas para serem abrigos seguros em caso de bombardeio. A estação mais profunda atualmente é a Park Pobed, inaugurada em 2003. Ela fica aproximadamente 120 metros abaixo da superfície, enquanto a maioria das demais estações não ultrapassam os 50 metros de profundidade.
Às vezes acontece de se tomar o metrô na direção errada, natural, se você não é um expert em russo como nós. Você percebe isso de duas maneiras. A mais óbvia é que a estação seguinte não era a que você esperava. A outra, uma curiosidade: a voz do sistema de som do vagão. Se for masculina, o trem vai para a direção do centro, ao trabalho. Se feminina, na direção contrária, ou seja, para casa. Na linha circular, a voz masculina soa nos vagões que trafegam no sentido horário e a feminina no anti-horário. A Praça Vermelha é o coração, a alma e a origem de Moscou. Situada entre as muralhas do Kremlin, a Catedral de São Basílio, o Museu Histórico Nacional e o Shopping GUM, esta imensa praça já foi palco de muita história. Sua origem data do século XV, quando Ivan III ordenou que fossem demolidos todos os prédios ao redor do Kremlin, com a finalidade de se criar uma área livre, destinada a funcionar como mercado. Praça Vermelha aqui, a Catedral de São Basílio lá atrás, onde a gente começou. Aqui tem a GUM, que é uma loja de departamento enorme, que na época do socialismo era super abarrotada de gente, por escassez de produtos, enfim. O nome da praça não se deve à cor predominante dos prédios em volta, nem é referência ao comunismo. Tem sua origem na palavra russa krasne, que significa bonita, por estar situada em frente à Catedral de São Basílio. Em russo, krasne pode significar tanto bonito quanto vermelho. A Catedral de São Basílio tem sua origem no século XVI, quando uma pequena igreja de pedra foi erguida neste mesmo local, onde estaria supostamente enterrada Santa Sofia. Aproximadamente na mesma época, os russos obtiveram uma vitória definitiva sobre os invasores asiáticos que ameaçavam Moscou. Para comemorar o evento, Ivan, o Terrível, ordenou a construção de 7 igrejas na Praça Vermelha. Esta construção, com suas 9 torres multicoloridas, tornou-se o principal ícone turístico e arquitetônico de Moscou. Ao lado norte da praça, a fachada do Mausoléu de Lenin, situada junto às muralhas do Kremlin. Em seu interior, o corpo mumificado do líder da Revolução Russa pode ser visitado em determinados dias da semana, embora as filas sejam quilométricas. Como o evento que presenciamos no dia de nossa chegada a Moscou, referente ao desfile da Revolução Vermelha, a Praça Vermelha é o principal lugar para eventos públicos, desfiles, feiras e demais celebrações populares. Quando se vai para um país de comportamentos tão peculiares, muitas dúvidas pairam no ar, as quais você não pode perguntar para qualquer um na rua. Aproveitei meu título de amigo do Brasil e questionei um dos objetivos de nossa ida para Moscou. A opinião dele sobre a Ucrânia, os ucranianos e a situação de conflito atual. Sem pensar muito, ele respondeu dizendo que não entendia os motivos do conflito entre os povos, já que, segundo ele, a maioria do povo russo gosta dos ucranianos e sente-se praticamente o mesmo povo, que muitas famílias possuem parentes lá, inclusive ele, e que a convivência social deveria permanecer inalterada, separando as relações políticas das relações sociais. Essa aproximação, justifica ele, é devido ao fato de que há pouco mais de 20 anos atrás, até 1991, todos eram um povo só, unidos pela União Soviética. O Kremlin, centro político e do poder russo, está literalmente no miolo da cidade de Moscou. Durante séculos, a cidadela circundada pela imponente Muralha Vermelha tem sido testemunha de eventos históricos e dramáticos na história do país. Este imenso complexo, cuja construção foi iniciada em 1147, forma o núcleo mais antigo de Moscou. Foi aqui do Kremlin, onde hoje é a casa do presidente Putin,
que Mikhail Gorbachev acompanhou todo o acontecido em Chernobyl, enquanto ainda União Soviética. Em seu interior estão situados prédios administrativos, repartições governamentais, guarnições militares, palácios, museus, residências, igrejas, monumentos e jardins. Somente alguns trechos são abertos à visitação pública, enquanto outros são reservados ao governo sob altíssimo sigilo e guarda. Um dos destaques no interior do complexo é a Catedral da Anunciação. Situada no trecho conhecido como a Praça da Catedral, este largo permanece até hoje conhecido como centro religioso da cidade e do próprio Kremlin. Ao lado da catedral, situa-se o maior sino já construído, fundido em 1701 e que nunca chegou a ser içado até a sua torre. Na mesma praça, encontra-se também o Canhão do Czar, o maior canhão do mundo do gênero. Torres típicas das igrejas ortodoxas russas são encontradas com frequência pela cidade. Desde a perestroika, como ficou conhecido o movimento comandado por Mikhail Gorbachev, que colocou um fim ao radicalismo soviético, abrindo a Rússia para o resto do mundo, o culto religioso deixou de ser cerceado e dezenas de igrejas estão sendo restauradas. Qual lugar do mundo não tem sequer uma daquelas ruas super movimentadas, onde você encontra de tudo um pouco, de lojas a restaurantes e artistas de rua? A Rua Arbat existe há mais de 500 anos, e seu nome é derivado de uma palavra árabe que significa subúrbio. Aqui foi o local onde os comerciantes viveram até o fim do século XVIII, e até hoje é ponto de encontro de músicos, artistas e poetas russos. Pushkin, Tolstói, Chekhov e diversos outros artistas tiveram suas casas transformadas em museus. Atualmente é uma rua de pedestres, cheia de lojinhas de souvenir, cafés, lanchonetes e restaurantes, além de ser um palco improvisado para diversos artistas de rua. Depois de mais algum tempo rodando pelas largas avenidas de Moscou, chegamos ao Beverly Hills Diner, local onde ele escolheu por ser o melhor hambúrguer de Moscou. Confesso que jantar em um local chamado Beverly Hills, no coração de Moscou, não era exatamente a experiência típica russa que eu esperava, mas a fome era tanta que ignorei a rixa e partimos para os burgers. Mustard? Yes. Here now that I have two friends in Porto Alegre, I have to come. You lucky. Grenade. Yeah, churrasco. Fim dos assuntos sérios daquela noite, aproveitei o momento de descontração para entregar um presente que tínhamos trazido do Brasil. Yeah. Oh, cheers. I don't have anything. If you don't like, okay, thanks. If you don't like, I can bring with me back. Bring back. Huh? No. Really? Right. Como sabíamos que ele gostava muito de futebol, em especial futebol brasileiro, preparamos uma camiseta do Grêmio personalizada com seu nome. O russo ficou louco, repetiu inúmeras vezes que era a camiseta mais bonita do mundo, o que tive que concordar. Aliás, foi o assunto do resto da noite: futebol e mais futebol. Yeah, sure.
Hoje eu inventei uma moda. Inventei de pegar um barco pra ver a partir do rio Moscova, poder ver todos os principais pontos turísticos. Só que tá muito frio. No meu iPhone marca 0 graus. Só que tem um puta vento. Tô batendo queixo. Nos despedimos da Rússia impressionados com muitas coisas que vivenciamos por aqui. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é presenciar. Passada a ansiedade inicial de chegarmos a um local onde não entendíamos uma palavra sequer, tampouco alguém que falasse nossa língua, a necessidade de seguir nosso roteiro nos obrigou a guardar o receio na gaveta e sair para a rua. Saímos daqui refletindo um pouco sobre o contraste entre uma Moscou cheia de encantos, com suas catedrais coloridas e pintadas de ouro, prédios imponentes e metrô impecável, e a frieza de um povo que vive entre a lembrança recente de um regime socialista, especialmente os mais velhos, e a esperança de um rápido crescimento econômico, conduzida pelos mais jovens. Vamos embora satisfeitos com o que vivemos, com o que aprendemos, principalmente de forma inesperada. É justamente isso que nos mobiliza. Estamos ansiosos para chegar em Kiev, na Ucrânia, para conversar com as pessoas de lá e ouvir o outro lado neste conflito. No próximo episódio iremos a Kiev, uma cidade que incentiva a cultura e, apesar do momento econômico de crise, possui uma população super engajada politicamente. Fatores esses que alimentam os inúmeros protestos e conflitos. É de lá que sairemos para a nossa exploração de Chernobyl. Я увижу облака.